Irmãos, uma pergunta. Pensem, queria fazer um exercício convosco. Pensem assim na pior coisa que já fizeram a alguém. Assim, uns segundos. A pior coisa que já fizeram a alguém na vossa vida. Basta uma. A pior. Se puderem eleger uma, só para vocês, claro. Só para nós. Eu também vou pensar. Já pensaram? Já toda a gente sabe a pior coisa que já fez alguém? Então, e foram perdoados por isso? Foram perdoados pela pior coisa que já fizeram a alguém? Como é que soube? Como é que isso soube ser? Foram perdoados ou não? Sim. É. Alguém vos perdoou? Como é que soube ser perdoado? Qual é que foi a sensação? Qual é que foi o sentimento de ser perdoado? Hã? Como? Mas qual é que foi o sentimento? Sim, mas qual sentimento dentro do coração? Hã? Felicidade, liberdade, paz, alívio. Diz, Rosita. Rosita, ias dizer algo? Liberdade, é isso. Uhum. Ah, mas podes falar em espanhol. Estás em casa. Uhum. Liberdade, em paz. Uhum. Tudo coisas ótimas, não é? Nós vamos entrar na parte da oração do Pai Nosso que estamos a estudar. Vamos entrar na parte do perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. É a oitava expressão desta oração. E a palavra original no grego é mesmo dívida. Há outras traduções, mas a palavra original é mesmo dívida. É uma dívida. E antes de começar a explorar isto, gostava que nós pronto, o que eu quis fazer foi fazer-nos refletir sobre os sentimentos que estão associados ao perdão, particularmente quando somos perdoados. E porque ao sermos perdoados, quando nós temos a consciência do que fomos perdoados, dificilmente nós podemos evitar de perdoar. Quando nós temos a consciência do que fomos perdoados, dificilmente nós podemos evitar de perdoar. Ou é impossível mesmo, se nós temos a real consciência do que fomos perdoados. E o perdão é das questões mais difíceis e mais profundas da existência humana. Acho que podemos dizer isto. Há pessoas que têm a sua vida emocional, o seu crescimento pessoal, a sua liberdade parada por causa da falta de perdão. Tanto por não serem perdoadas como não perdoarem alguém. O perdão tem o potencial de parar tudo na nossa vida. Nem é parar, é fazer deteriorar. Não é só parar. Isto nunca para. Ou deteriora ou amadurece. E o perdão tem esse potencial. Às vezes achamos que nós é que temos de ter o peso de nos perdoarmos a nós próprios. A boa notícia é que nós não precisamos de nos perdoar a nós próprios. Nós podemos receber o perdão de quem realmente pode perdoar. Nós podemos só receber. Não temos que fazer nenhum esforço para nos perdoarmos a nós próprios. Quando nós recebemos, esse perdão que nós recebemos é 100% eficaz. E é de graça. É de graça. E quando nós não sabemos disto, não sabemos destas coisas, vivemos debaixo do peso da culpa, ou mantemos alguém debaixo desse peso de culpa,
Também podemos fazer isso. E algumas coisas nesta expressão que nós vamos examinar. Três porquês. Três porquês. Porquê dívidas? Primeiro porquê. Porquê dívidas? Porquê isto de dívida? Devemos a quem? Porquê dívidas? Quando ouvimos a expressão dívidas, pensamos logo em quê? Em finanças, não é? É. E Jesus, interessantemente, ilustrou isto com uma parábola sobre finanças. Vamos a Mateus 18, versículo 23. Vamos ler uma história contada por Jesus que nos fala de dívidas. E quando alguém fala de perdão e de dívidas, e Jesus está a dizer perdoa-nos as nossas dívidas, como todos os nossos erros são dívidas na realidade. Okay? Todas as nossas falhas são dívidas que nós estamos a acumular. Porque houve uma falha ali, houve uma transgressão, houve uma ofensa. E isso acumula-nos dívida. Isso acumula-nos dívida. Mateus 18, 23 é o títulozinho que tem aí, é o quê na vossa Bíblia? É a parábola do homem que não sabe perdoar. Isso é a Bíblia que é? É a Bíblia para todos? É. E o nome clássico, assim mais tradicional? Quem é que tem aí outro títulozinho? Do credor incompassivo. No fundo é o homem que não sabe perdoar. Mas reparem na diferença, é muito interessante isso. Versículo 23 diz assim: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Olha, a primeira coisa que eu acho que podemos fazer aqui é melhorar o nome da parábola. Ele era um credor, mas era muito mais devedor do que credor. Ele era muito mais devedor do que credor. Aquele homem. Nós falamos disto há pouco tempo, mas quanto é que são 10.000 talentos? 10.000 talentos. Um talento são mais ou menos 34 quilos de prata ou de ouro, mas a prata era mais comum. Um talento eram 34 quilos de prata. Quanto é que são 10.000 talentos? Alguém bom em matemática? São 340 toneladas. Toneladas de prata. 10.000 talentos. Hoje, se fizermos a transposição para os valores de hoje, seriam mais ou menos 100 milhões de euros. Uma pequena dívida. Completamente impossível. E Jesus sabia o que estava a fazer quando ele pôs este valor na parábola. Só para terem uma ideia,
100 dinheiros ou denários, que era aquilo que ele era credor. O incompassivo era credor de 100 denários. Ele era devedor de 10.000 talentos e era credor de 100 denários. Um denário era a paga de um dia de trabalho, mais ou menos. Portanto, deviam-lhe 100 dias de trabalho, 3 meses e qualquer coisa. Ele era credor disso e era devedor de 10.000 talentos. Uma pequena diferença. Não é? Com quem é que nós nos podemos identificar nesta parábola, irmãos? Com quem? Nós identificamos-nos com quem aqui? Quem somos nós nesta parábola? Hã? Nós somos essa pessoa. Se nós achamos que somos credores de alguma coisa, irmãos, nós temos um grande problema espiritual na nossa vida. Nós não podemos viver uma fé cristã verdadeira se achamos que somos credores de alguma coisa. Esqueçam. Isso não é vida cristã. Isso é religião. Quando eu sou religioso, eu só penso que me devem. Por isso é que os religiosos são cheios de orgulho. Porque acham que todos lhes devem. E ninguém lhes paga. Quando eu entendo que eu não sou credor de nada, aí eu torno-me aquilo que eu preciso de me tornar para que Deus possa fazer a sua obra em mim. Humilde. Porque eu sou devedor de 10.000 talentos. Sou devedor de uma quantia impossível de pagar. E ainda assim, sou perdoado pelo Senhor. Mas o que é que eu faço? Vou ter com os meus conservos que me devem e vou cobrar a eles os 100 dinheiritos que eles me devem. Não sou capaz de lhes perdoar 100 dinheiritos quando eu sou devedor de 100 milhões de euros. É isto que nós somos. Tendencialmente. Agora, a quem é que nós devemos? A quem é que nós devemos? Quem é o Senhor nesta parábola? Quem é o Senhor da parábola? Que perdoou os 10.000 talentos? É Deus, não é? É Deus. Então, nós devemos a pessoas. Sim, nós falhamos. O perdão é sempre algo pessoal. Não é? Eu não vou pedir perdão ao meu gato. Não é? Nem vou pedir perdão. Se eu der assim um pontapé ao púlpito, não vou pedir perdão ao púlpito. Certo? Vou pedir perdão a quem? Onde é que o perdão se manifesta na nossa vida? É com relacionamentos. É com pessoas sempre. É sempre algo pessoal. E nós falhamos no nosso dever com pessoas, mas primeiramente a nossa dívida é para com Deus. É com Ele primeiramente que nós falhamos. Com todos os erros que cometemos, nós acumulamos uma dívida para com Ele. E já passamos muito dos 100 milhões de euros, irmãos. É uma dívida impossível de pagar. E às vezes nós pensamos, mas o que é que eu fiz de tão mal? O que é que eu fiz assim de tão mal? Para ser devedor de tanto. Os nossos erros e manchas nos nossos relacionamentos, na nossa vida, são exatamente isso. São erros e manchas. Imaginem, irmãos. Imaginem que isto é uma folha branca ou um lençol branco. Se vocês tiverem um lençol com uma mancha preta no meio, o que é que vocês vão fazer a esse lençol? Um lençol branco com uma mancha preta. Lavá-lo para ficar limpo, porque está sujo. Esse lençol não está limpo. Então, irmãos, imaginem, mesmo só um erro já suja a nossa vida. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva lá no jardim. Não é? Um erro só. Está tudo estragado. Porque eles transgrediram contra o Senhor. O Senhor do universo. Eles transgrediram. Só um erro já nos põe fora. Já nos põe fora. É o suficiente para nós ficarmos fora da comunhão. Um erro. E agora imaginem a nossa vida, que não é só uma mancha branca.
Cada dia nós erramos. Cada dia nós falhamos. Seja por pensamentos, palavras, omissões, ações. Não é? Nós estamos a errar. E o que é que nós precisamos? Isso leva-nos ao terceiro porquê. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de perdão. E porquê perdoar, então? Porquê perdoar? Nós somos todos devedores incompassivos. Nós precisamos de pedir perdão pela nossa dívida. Nós precisamos de perdão. Mas na expressão, Jesus diz o quê? Na expressão do Pai Nosso? Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o pedido de perdão pressupõe que eu perdoo. Perdoa-me, porque eu já perdoei a quem me devia. É muito profundo isto, irmãos. E o perdão é absolutamente fundamental nos relacionamentos, na vida. Nós não somos capazes de viver sem relacionamento. Eu vi isto, alguma coisa sobre isto na net, de que quando um bebê, um recém-nascido, é deixado sem estimulação, sem contacto humano, o que é que acontece a esse bebê? Morre. Há uma experiência feita por alguém completamente psicopata, né, que fez essa experiência, e que os bebés morrem sem estimulação. Mesmo se estiverem alimentados e limpos, se não houver estimulação, eles morrem. Toque, contacto físico, palavras, tudo o que envolve o contacto humano. Abraços. Né? Então, e sem perdão nós morremos. Porque não há relacionamentos sem perdão. Se o nosso estilo de vida não é perdoar, isto tem que ser um estilo de vida. Porque a cada dia nós somos e falham connosco. Não é? Basta ir para o trânsito e já está. Já começa aí. Não é? Começa logo aí. Quem tem que ir para o trânsito de manhã, começa logo aí a ter que perdoar e a ter que pedir perdão. Não é? Porque a vida é assim. Chegamos ao trabalho, o chefe é o chefe, né? Dá-nos cabo da cabeça. Já, logo aí. Chegamos a casa à noite, né? Aqueles que têm essa rotina, né? Eu não tenho. Para mim é muito mais difícil, né? Para nós. Chegamos a casa à noite, o que é que acontece? É o paraíso a nossa casa, não é? Eu sei, a vossa casa é um paraíso, está sempre tudo bem, né? Chegam a casa e o vosso cônjuge ou quem lá está super feliz, sempre super feliz de vos ver, não é? É um abraço, querido, querida, tão bom, não é? Não, as pessoas muitas vezes estão mal dispostas, muitas vezes andaram durante o dia a acumular uma série de coisas. E o que é que nós precisamos de fazer? Perdoar e pedir perdão. Perdoar e ser perdoados. Isso é um estilo de vida. Nós estamos sempre a acumular dívidas e os outros também estão sempre a acumular dívidas connosco. É verdade. Mas a dívida que nós acumulamos, que cada um de nós acumula diante de Deus, é uma dívida impossível de pagar por meios humanos. É uma questão muito importante aqui. Isto parece muitas vezes o perdão parece injusto e é mesmo algo, não é bom. Envolve dor. Perdoar, a palavra perdoar significa perder. Do latim perdonare, per muito, ou tudo, e donare, doar, ou seja, dar tudo. Perdoar é dar, perdoar é deixar de ter, é deixar alguma coisa sair de nós para outros terem. O que é que seria assim justo? Seria uma vingança, não é? Como deve ser. Olho por olho, dente por dente. Fizeste, cá se fazem, cá se pagam. Certo? O que é que nós ouvimos aí?
E isso é justiça. O perdão não é ir contra a justiça, mas é não viver obcecado com a justiça. É ir além da justiça. O perdão é ir além da justiça. É dizer, o justo seria eu pagar-te na mesma moeda, mas há outra coisa maior do que isso. O que é? O que é maior do que a justiça? O amor é maior do que a justiça. Permanecem 3 coisas agora: fé, esperança e o amor. Qual é o maior? O amor é o maior. Está escrito na palavra. O amor é o maior. Então, nós vamos além da justiça quando perdoamos. Nós não fazemos aquilo que era suposto. Deixamos isso para Deus, que um dia vai fazer aquilo que era suposto. E foi isso que Deus fez para nos perdoar. Deus deu tudo para nos perdoar. Colossenses 2, 14, 15. O que é que este versículo diz? Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas, a qual nos condenava segundo a exigência da lei. A lei exigia condenação. E é justo. É justo. Mas há alguma coisa maior do que isso. Deus, acabou com essa conta pregando-a na cruz. Venceu as autoridades e os poderes, humilhou-os publicamente e levou os prisioneiros em sinal de triunfo por meio de Cristo. Deus mostrou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz é a manifestação do amor e o amor é Deus. Deus é o amor. Deus é amor. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Deus é amor. E o amor é o atributo supremo de Deus. E Deus dá-nos todo o seu amor quando nós fizemos tudo para merecer o seu castigo. Deus, Ele perdoa-nos 100 milhões de euros. Deus perdoa-nos uma dívida impossível quando nós acumulamos uma dívida. E o que é certo? O que é correto? É o que o credor, o verdadeiro credor da história fez. Olha, vamos vender a tua família, vai ficar todos escravos para vocês começarem a pagar a vossa dívida. Que nem isso paga, mas é o mínimo. Isso é o certo. É o que a lei manda. Mas Deus vai além da lei por causa do seu amor. O amor é supremo. E isto chama-se, uma palavra que nós usamos muito e que é importante refletirmos sobre o que é que significa graça. É de graça. Não é? Para que é que nós usamos essa expressão? É de graça. Há quem diga é de grátis. Não é? Mas é de graça. Para quê? Para coisas que custariam dinheiro. Nós dizemos é de graça. Ou seja, não custa nada. É só receber. E graça a isto. Deus dá-nos todo o seu amor quando nós tudo fizemos para merecer o seu castigo. E era justo. O castigo de Deus é justo. E todos nós somos merecedores do castigo de Deus. Mas por causa do seu grande amor, Deus oferece-nos o perdão de graça ao enviar o seu Filho para morrer na cruz por nós. É isto que Deus faz. Esta parte da oração do Pai Nosso é a única que tem tipo um parênteses depois da oração terminar. Já repararam nisso? Esta parte da oração tem um parênteses. Qual é o parênteses depois da oração? De facto, acrescenta Jesus, se perdoarem aos outros as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas, se não perdoarem aos outros, o vosso Pai também vos não perdoará. Reparem como isto é sério. Isto é muito, muito sério. A falta de perdão encrava a nossa vida. A falta de perdão faz deteriorar a nossa vida, o nosso coração, a nossa vida espiritual deteriora-se.
porque nós não recebemos, não estamos em condições de receber o perdão de Deus que Ele já nos concedeu. Mas a falta de perdão na nossa vida inviabiliza essa recepção. Inviabiliza-nos de receber o perdão de Deus. Isto é muito sério, muito sério. Há aqui algumas coisas também muito importantes sobre o perdão. Há muito mais para dizer, mas há 3 coisas aqui que eu gostava de destacar, porque acho que nós vamos formando, nós no nosso círculo evangélico, onde falamos muito de perdão, às vezes criamos assim alguns conceitos sobre o perdão muito equivocados. Porque transformamos o perdão em religião, transformamos isto numa regra fria. É o legalismo, o nosso velho amigo legalismo, não é? Até nós transformamos isto numa regra. Saímos de uma lei que Deus foi além da lei porque nos ama e deu-nos de graça o perdão que nós não merecíamos era o castigo. E nós transformamos isto do perdão também numa lei, numa regra fria. Que é isso o legalismo. É transformar coisas em regras frias. Como é que se transforma o perdão numa regra fria? Dizendo, por exemplo, quando alguém sofre alguma coisa profunda e nós dizemos, tens que perdoar. Então tens que perdoar, está escrito na Bíblia. O fariseu. Está escrito, é a regra, é a lei, perdoa. Mas reparem nisto, não é que Jesus não ordene perdoar. Isso é de facto uma ordem de Jesus. Mas tudo o que Jesus ordena é para ser feito em amor. É a lei do amor. Não deixa de ser uma lei, só que é a lei do amor, que não é imposta, que não se violenta alguém. E há aqui coisas, há aqui nuances. Irmãos, a fé é cheia de nuances. Não é preto e branco. Por exemplo, há vários tipos de ofensas, certo? Se eu passar pelo Tom e pisar o Tom, é uma ofensa, não é? E o Tom vai dizer, e pisaste-me. E eu vou dizer, desculpa, Tom. Não é? E se o Tom, por exemplo, me contar algo muito íntimo da vida dele, da família dele, de alguma luta que ele está a passar, do emprego, do trabalho, e eu cheguei à beira da Liliana e digo à Liliana, olha, o Tom está mesmo, não é? O Tom está com esta luta, com esta e com esta. Será que é mais grave? Sim. O que é mais grave? Eu pisar... o que é mais grave? Eu passar por alguém e ignorar essa pessoa ou matar 6 milhões de judeus como Hitler fez no Holocausto? O que é mais grave? Sim, 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 há pecados mais graves. É muito mais grave. A mancha está lá. Lembram-se do lençol branco? Está lá uma manchinha. Uma manchinha. Está lá. E é uma transgressão. Não é? Insultar alguém no trânsito é uma transgressão. Não é? Trair alguém é uma transgressão. Mas são níveis diferentes. São níveis diferentes. E por isso os processos de perdão também são diferentes. Até mesmo o nosso processo de ser perdoados por Deus são diferentes. Nós vemos isso no Velho Testamento. Não é? Se eu pensar mal da Rita, por exemplo, pensei mal, um pensamento, e eu peço perdão a Deus, pensei mal da Rita. Mas pensem no povo de Israel. Eles andavam a adorar outros deuses, andavam a fazer cultos de adoração a deuses falsos, que envolviam violentar e abusar de pessoas. Andavam reis que queimavam os seus filhos. Reis que queimavam os seus filhos em sacrifício a falsos deuses. E Deus, o processo de perdão é bem diferente. O processo de perdão é bem diferente. Porque o processo de perdão não envolve só eu saber eu estou perdoado. Não envolve eu ser também restaurado.
Né? Eu e o relacionamento. Né? Se nós, se nós, se eu, por exemplo, se eu gastar, se eu compro alguma coisa sem a minha mulher saber, alguma coisa cara, assim, sei lá, compro uma PlayStation 5, por exemplo, e ela depois descobre, tu compraste uma PlayStation, gastaste 600 euros e não me disseste nada. O que é que há aí? Uma quebra de confiança. Mas se eu disser desculpa, pá, olha, passei-me da cabeça, desculpa, mas eu não vou fazer isto, não vai acontecer mais, e passa o tempo e ela, foi um lapso, foi um espasmo. Não é? Agora, e se eu cometer adultério contra a minha esposa? É também uma quebra de. Mas que processo nós vamos ter que passar? É igual? É muito mais longo. Vai ser muito mais longo. Ela vai precisar de. Ela vai precisar de que Deus trabalhe no coração dela para ela conseguir perdoar com a graça de Deus e para também ir reconquistando a confiança se ela quiser. Pode nem querer. E há uma coisa muito importante aqui, é que o perdão é voluntário. Não pode ser imposto como uma regra fria. E é isso que às vezes nós gostamos de fazer. Por isso, quando é para nós, tens que me perdoar. Tens que me perdoar. É verdade que às vezes pessoas ficam chateadas com coisas de nada. Não é? Coisitas de nada. Há pessoas que amuam. Não é? Quem é que não amua de vez em quando? Alguma coisa assim num dia mau, cai assim pior, cai assim pior. Não é? Fizeste o pequeno almoço para ti, não fizeste para mim. Às vezes amuamos por coisas de nada. Não é? Coisinhas de nada. E então temos que dizer, por favor, tens que me perdoar. Não é? Por favor. Para lá com esse amu. Agora, há coisas que é difícil e nós temos que dar espaço para as pessoas chegarem até esse ponto. Não é? E Deus também faz isso. Deus também faz isso. Esses processos do povo de Israel foram processos de séculos. Não é? Primeiro eles tiveram que pedir perdão, depois tiveram que sofrer as consequências daquilo que fizeram. E depois, sim, puderam voltar a desfrutar na plenitude do amor de Deus. Não é? Ainda que o perdão de Deus para nós está sempre disponível, como nós falamos. Mas tem que ser voluntário. Nós não podemos impor aos outros isso. E, finalmente, o perdão é diferente de reconciliação. Esta é outra dificuldade que nós temos. Mas as duas coisas não são iguais. Para haver perdão, basta uma das partes perdoar. No caso do adultério, por exemplo. A minha esposa pode me perdoar. Não ficar com nada, com ressentimento no coração. Mas a reconciliação é outra coisa. Para haver reconciliação, eu tenho que me arrepender. Porque se eu disser, não, eu fiz tudo bem, como é que vai haver reconciliação? Como é que nós nos reconciliamos com Deus? Através do arrependimento. Arrependimento. Pela fé, nós colocamos a nossa confiança em Deus, mas o arrependimento. Nós temos que nos arrepender. Para recebermos perdão de Deus, temos que nos arrepender. Ele perdoa. Mas a reconciliação vem quando as duas partes estão empenhadas nisso. E às vezes isso não acontece. Há relacionamentos em que isso não acontece. E a reconciliação não acontece. E isso não significa que não haja perdão. Então as duas coisas são diferentes. Quando alguém é abusado, e não há um arrependimento genuíno do outro lado, de quem abusou, essa pessoa deve perdoar, porque o perdão, a falta de perdão vai matá-lo. Deve perdoar, mas não tem que se submeter às mesmas condições que levaram ao abuso. E não deve, se não houver arrependimento do outro lado. Portanto, cuidado com aquilo que nós às vezes impomos às pessoas.
Quando alguém pode perdoar e não haver condições para a reconciliação. É muito triste. O ideal, né, era que a reconciliação acontecesse. E às vezes acontece, glória a Deus. Até por coisas muito, muito difíceis. Situações de abuso mesmo. Né? E às vezes a reconciliação acontece. Isso é sobrenatural. A confiança reconquista-se, mas tem que haver condições muito específicas para isso acontecer. Porque senão não há reconciliação. Eu não estou a dizer que nós devemos estar confortáveis e ótimos em não promover reconciliação. Aliás, nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Nós somos chamados para apresentar a outros a possibilidade de se reconciliarem com Deus. Mas neste mundo caído, às vezes isso não é possível porque há um dos lados que não está empenhado nisso. E para haver reconciliação tem que haver empenho de ambos os lados. Tem que haver... Não dá para haver reconciliação sem fazermos as pazes. Pazes. As pazes. O plural de paz. E para fazer as pazes, como é que nós podemos fazer a paz dentro de nós? Mas não podemos fazer as pazes se a outra pessoa não quer. Não é? E é isto. Ainda assim, irmãos, ainda assim, é preciso termos esta consciência e voltarmos ao significado da palavra perdão. Perdoar é perder. Perdoar é dar sem receber. Quando Jesus diz para perdoarmos 70 vezes 7, Ele está a dizer, olha, vai sempre haver possibilidade de te magoarem novamente. Quando perdoas, tu vais te expor a que a pessoa volte a fazer o mesmo. E às vezes nós precisamos de nos salvaguardar para que não volte a fazer o mesmo, porque às vezes aquilo que foi feito é tão grave e deixa marcas tão profundas que não há condições. Né? E isso não é não ser cristão. Mas em situações do dia a dia, em situações normais, vamos sempre ter que nos expor a que a pessoa volte a fazer o mesmo. Não é? Isso vai sempre ser uma possibilidade. E se nós não nos quisermos expor a que ninguém nos magoou, o que é que vai acontecer na nossa vida? Vamos ficar sozinhos. Mesmo que estejamos rodeados de gente, estamos sozinhos. Não temos relacionamentos de qualidade, porque não nos estamos a expor. E para uma pessoa ter um relacionamento de qualidade tem que se expor. Tem que abrir. Tem que abrir a vida, tem que partilhar a vida. E nesse processo há sempre vulnerabilidade. Vamos ficar sempre vulneráveis a que nos magoem. Isso é a vida na fé. Perdoamos uma vez e expomos-nos a que nos magoem outra vez ou que nos façam outra vez alguma coisa que nós não gostamos. Isto é uma. Mas 70 vezes 7 são 490. Então ainda há muito para andar. E claro que esses 70 vezes 7 é uma forma de Jesus dizer sempre. Não é? E é para isso que nós somos chamados. E o que é que nos sustenta nisso? O que é que nos sustenta nesses processos? O que é que nos dá um coração de perdoador? Como é que nós formamos um coração de perdoador? É quando nós entendemos o quanto nós fomos perdoados. O quanto nós fomos perdoados. O nosso coração é quebrado por entendermos que nós éramos os maiores devedores. Por isso é que Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores. Porque ele entendia a sua dívida. Estamos a falar do apóstolo Paulo. Ele dizia: eu sou o maior pecador de todos. Nós temos essa consciência. Nós dizemos isso para nós próprios: eu sou o maior pecador de todos. Ou apontamos o dedo para condenar os pecados de outros, sem dinheiros.
quando nós temos uma dívida de 100 milhões de euros. E, honestamente, irmãos, a nossa tendência é essa. É religião. Nós acharmos que somos credores de alguma coisa. Quando nós não achamos que somos credores de nada, nós baixamos a guarda, o nosso coração quebra-se, é isso que significa quebrantamento, não é? Nós ficamos quebrantados por causa do amor de Deus e aí temos amor para dar, porque também deixamos entrar o amor. Coração quebrantado é coração que deixa o amor entrar, que deixa o amor transformar, e aí ficamos também livres para perdoar outros e já não temos a ideia de que nós somos superiores a alguém. Faz lembrar aquela imagem de Jesus de que nós queremos tirar o cisco do olho do irmão. E o que é que nós temos no nosso? Uma trave. Isso é sempre assim, irmãos. Por muito que nós pensemos que temos razão. E um amigo, o pastor João Martins, um amigo nosso, ele diz que, não sei se é dele ou se ele ouviu de alguém, mas o que ele diz é que o nosso grande problema é quando temos razão. Esse é o nosso grande problema. Porque achamos que nos devem. E legitimamente, porque realmente nos devem. Só que esquecemos de que Deus tinha muito mais razão do que nós e deu tudo por nós por amor. Abdicou das suas razões todas. Então, irmãos, nós precisamos de orar com entendimento. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Queremos o perdão de Deus? Sentimos-nos bem quando somos perdoados, como falávamos no início. Isso é bom, é agradável, dá liberdade, dá paz, dá alívio. Sim, precisamos distribuir isso aos outros. Não podemos privar os outros daquilo que nós também recebemos. Da mesma maneira que é legítimo nós termos razão, também é legítimo os outros terem razão. Mas a vida assim, realmente cristã, é toda a gente abdicar das suas razões pelo quê? Pela unidade, pelo amor. Por relacionamentos saudáveis e bons. Relacionamentos à maneira de Deus. Amém? Então, se queremos o perdão de Deus, para sermos perdoados basta pedir. Mas para recebermos o perdão, temos que dá-lo também a quem nos pede. Ou a quem não nos pede e temos que perdoar mesmo assim. Gostava de convidar-nos a fechar os nossos olhos ou ficar só no nosso lugar em silêncio. E que possamos fazer outro exercício, que é pensar não apenas na coisa pior que fizemos, mas em todas as coisas que fazemos. Diariamente, que entendemos que não são da fé. Às vezes até são coisas boas, mas se não é da fé, é pecado. Às vezes são coisas certas, mas não são boas. Tipo, quando fazemos algo para... Algo de certo, fazemos algo certo, mas para depois esfregar isso na cara das outras pessoas. Eu fiz certo e tu fizeste errado. Tudo o que não é da fé é pecado. Tudo o que não é do amor é pecado. E gostava de nos convidar a porem isso em perspectiva, assim, tudo o que nós temos feito mal e tudo o que Deus nos tem perdoado. Que
que isso possa ficar bem claro para nós nesta manhã. Porque é esse o primeiro passo para nós desfrutarmos realmente do perdão de Deus, entendermos o quanto somos devedores. E aí pedimos perdão e aí damos perdão a quem nos pede. Não temos o direito de não perdoar, embora isso não invalide processos, consequências. Mas que tudo começa no nosso coração, amém? Bem, eu gostava que terminássemos cantando sobre aquilo que está na base de todo, ou a maior manifestação, a manifestação perfeita do perdão de Deus. E que está na base, de facto, de todo o nosso estilo de vida na fé.